Olá! Na aula de hoje, nós vamos apresentar as equações constitutivas para materiais ortotrópicos. Na aula de hoje, nós vamos definir o que é um material compósito, definir um material ortotrópico e apresentar as equações constitutivas para os materiais ortotrópicos. Na aula passada, nós obtivemos a lei de Hooke generalizada, válida para um material homogêneo isotrópico, um material cujas propriedades não variam com a posição no corpo ou com a direção ao longo do corpo. Os materiais homogêneos e isotrópicos possuem três propriedades: o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento e o coeficiente de Poisson, sendo que apenas duas dessas três propriedades são independentes entre si. Para o material isotrópico, tensões normais provocam alongamento na direção da tensão e contração nas direções perpendiculares à tensão, e tensões de cisalhamento provocam apenas deformações de cisalhamento. Se o material possui propriedades diferentes para direções diferentes, então o material não é isotrópico. Se o material possui diferentes propriedades em três direções mutuamente perpendiculares num ponto, mas possui três planos de simetria, nós dizemos que o material é ortotrópico. Num material ortotrópico, tensões normais provocam alongamento na direção da tensão e contração na direção perpendicular. Num material isotrópico, a magnitude das deformações é a mesma em todas as direções. No material ortotrópico, não. E se num material tensões normais provocam deformações de cisalhamento ou tensões de cisalhamento provocam deformações normais, então nós dizemos que o material é anisotrópico. Materiais como a madeira ou materiais compostos de um núcleo macio reforçado por fibras, três propriedades não são suficientes para descrever a relação tensão-deformação do material. Tipicamente, nós precisamos de vários módulos de elasticidade para descrever a relação tensão-deformação para as diferentes direções. E para modelar o material compósito, nós vamos admitir que as propriedades da fibra e da matriz são combinadas num material homogêneo fictício equivalente. Para esse material fictício equivalente, se o material está sujeito a uma tensão axial σx, a sua deformação normal é εx e o módulo de elasticidade é o ex. Lembrando do efeito de Poisson, um material isotrópico sofre contrações laterais iguais nas duas direções perpendiculares ao carregamento. Para o material ortotrópico, as deformações laterais são diferentes em cada direção, de forma que é possível definir coeficientes de Poisson diferentes para cada direção do material. Assim, para o caso de carregamento multiaxial, nós podemos obter equações similares à lei de Hooke generalizada. Mas agora, há três módulos de elasticidade e 6 coeficientes de Poisson para caracterizar completamente o material. Pode ser mostrado, contudo, que essas grandezas não são todas independentes entre si. Para o caso das tensões e deformações de cisalhamento, nós vemos que são necessários 3 módulos de cisalhamento para caracterizar o material compósito. Vale comentar também que nós chamamos esses materiais de ortotrópicos porque as deformações normais dependem somente de tensões normais e as deformações de cisalhamento dependem somente das tensões de cisalhamento. Quando há acoplamento entre tensões e deformações normais e cisalhamento, nós dizemos que o material é anisotrópico. As equações constitutivas para um material ortotrópico podem ser escritas de forma matricial. A matriz com as propriedades do material é simétrica e nós vemos que 12 coeficientes são necessários para representar a matriz, sendo que 9 deles são independentes entre si. Vale observar também que a madeira é um material ortotrópico e deve ser modelada dessa maneira. Mas, nos exercícios que nós vamos fazer no futuro, como o elemento de madeira está sujeito a cargas axiais ou cargas de flexão, é suficiente usar somente as propriedades isotrópicas da madeira, porque nós vamos estudar somente as deformações numa única direção. Vamos ver isso num exercício que tem um cubo de um material compósito sujeito a forças de tração na direção x e impedido de se deformar nas direções y e z.
O exercício pede a variação no comprimento do cubo na direção x e as tensões nas três direções. E depois pede para recalcular esses itens se o cubo é impedido de se deformar somente na direção z. Esse exercício então dá um cubo feito de um material compósito. O exercício deu 6 valores das propriedades do material e falou que esse cubo está sendo carregado por uma força de tração de 60 kN e que o cubo tem lado 40 mm. Para materiais ortotrópicos, valem essas equações constitutivas, as relações entre tensão e deformação, e nós vemos que 9 propriedades são necessárias. O exercício deu só 6, mas nós sabemos calcular as outras 3. Essas 9 componentes não são independentes entre si. Como o exercício deu a força em x, a tensão em x é força sobre área, 40 MPa. E o exercício falou que esse cubo não pode se deformar em y e em z. Então eu tenho um sistema aqui de equações e eu tenho que determinar as tensões σy, σz e a deformação εx. Para resolver esse sistema, eu posso escrever essa equação para deformação em x, e como o corpo não se deforma em y e em z, eu tenho aqui um sistema de duas equações e duas incógnitas que eu posso calcular σy e σz. Da solução desse sistema, eu vejo que σy igual a σz, e essas tensões eu posso escrever dessa maneira em função de σx. Substituindo esses valores dados no enunciado do exercício, eu chego que o σy igual a σz é 0,13 σx. Substituindo essas tensões na equação para εx, eu chego nessa equação, então εx é 756 microns. A variação no lado do cubo na direção x é a deformação em x vezes o comprimento inicial, 0,03 milímetros. A tensão σx é o 40,6 MPa e as tensões em y e em z, 5,48 MPa. O que muda no exercício se somente a deformação na direção z é restrita? Então eu sei que o εz é zero, e se em y não há restrição, há uma expansão livre. Então σy é zero. Da equação 3, εz é zero e σy é zero. Então eu posso escrever σz em função do σx. De 1, σy é zero, εx é isso daqui. Para a mesma tensão, força sobre área de 40,6 MPa, a deformação em x agora é 796 microns. A variação no lado do cubo é 0,0319 milímetros, ligeiramente maior que no caso anterior. Nós podemos também calcular a deformação em y. Σx eu conheço, σz eu conheço, σy é zero, a expansão livre, εy menos 294 microns. A variação no lado do cubo ΔY menos 0,011 milímetros. Então a tensão em x 40,6 MPa, tensão em y zero, a expansão livre, tensão em z 3,14 MPa. E as deformações ΔX 0,0319 milímetros, ΔY menos 0,0118 milímetros. Esse segundo exercício é um exercício teórico que pede para determinar o módulo de elasticidade longitudinal equivalente do material compósito reforçado por fibras, se a matriz tem propriedades EM e as fibras propriedades EF. Nesse exercício, eu tenho aqui o meu material compósito feito com uma matriz EM reforçado por fibras F. Um diagrama de corpo livre desse material composto eu posso representar dessa maneira. Aqui a força P sendo aplicada e eu vou representar a força resultante em cada um dos materiais. PM é a força resultante na matriz, PF a força resultante nas fibras. Do equilíbrio desse corpo, eu sei que P é PM mais PF. Se cada um desses materiais se comporta de maneira linear elástica, a tensão na matriz é a força na matriz sobre a área da matriz, da lei de Hooke, é o E da matriz vezes a deformação da matriz. A tensão na fibra é a força na fibra sobre a área da fibra, mas, da lei de Hooke,
é o E da fibra vezes a deformação da fibra. Então, eu posso escrever a força na matriz e a força na fibra dessa maneira. No material equivalente, a tensão média é a força P sobre a área A. E da lei de Hooke, isso vai ser o módulo de elasticidade equivalente, EX, vezes a deformação total, EX. Então, P é o EX εxa. Substituindo essas três equações na equação de equilíbrio, eu chego nessa equação. Agora, note que, como a matriz e as fibras estão grudadas, elas se deformam juntas, as deformações εx, EM e F são iguais. É a mesma deformação da fibra e da matriz. Então, eu posso cancelar as deformações na minha equação e vou chegar nessa equação. Ou, dividindo pela área total, nessa expressão para o módulo de elasticidade equivalente. Agora, note que AM sobre A, AF sobre A, e isso aqui vai me dar a fração volumétrica do material. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo comprimento do material, eu vou ter o volume da minha matriz, o volume da minha fibra, dividido pelo volume total, que é a própria fração volumétrica. Então, o módulo de elasticidade equivalente do material, nesse caso, todos os materiais sujeitos às mesmas deformações, o caso de isodeformação, é o EM vezes a fração volumétrica VM, EF vezes a fração volumétrica VF. Módulo de elasticidade da matriz, módulo de elasticidade da fibra. Claro que nós podemos estudar também um outro caso, quando a força é aplicada perpendicularmente às fibras. Se agora o meu material compósito, a força é aplicada na direção perpendicular às fibras, o que eu vou ter? Bom, de novo, do diagrama de corpo livre, a força externa P, e aqui a força PM na matriz e a força PF na fibra. Agora, as deformações longitudinais em cada material são diferentes. Mas veja, força sobre área é a minha tensão, força sobre área é a minha tensão. As tensões em cada material são iguais. A deformação total é o ΔL. E esse ΔL é a deformação das fibras mais a deformação da matriz. Se eu dividir essa equação pelo comprimento inicial L, eu vou ter deformação total, deformação da fibra, mais deformação da matriz. Olha que interessante. Multiplique em cima e embaixo aqui por LF, multiplique em cima e embaixo por LM. Bom, olha só que interessante. O volume do bloco é o volume da fibra mais da matriz. É o comprimento da fibra vezes a área, mais o comprimento da matriz vezes a área. Mesma área nos dois casos. E isso aqui é o comprimento total vezes a área. Então, essas razões LF sobre L, LM sobre L, são as razões volumétricas da fibra no todo e da matriz no todo. Então, eu posso escrever o seguinte: ΔL sobre L é a deformação do material compósito, ΔLF sobre LF é a deformação da fibra, vezes a fração volumétrica da fibra, ΔLM sobre LM é a deformação da matriz, vezes a fração volumétrica da matriz. Da lei de Hooke, εx é o σx sobre EX. εf é o σf sobre EF. εm é o σm sobre EM. Como nesse caso as tensões são iguais, porque a força é a mesma e a área é a mesma, é o caso que a gente chama de isotensão, eu posso cortar as tensões e chego nessa expressão para o módulo de elasticidade equivalente, no caso do material compósito, num estado de isotensão. Esse conceito de módulo de elasticidade efetivo permite estimar o módulo de elasticidade equivalente do material compósito, quando carregado axialmente nas direções paralela e perpendicular à fibra. São os dois casos extremos que nós vimos no exercício de isotensão e isodeformação. Os dois casos anteriores representam limites teóricos máximo e mínimo para as propriedades equivalentes do material compósito. Materiais compósitos reforçados por fibras descontínuas apresentam valores entre esses dois casos extremos. No caso de materiais com fibras orientadas aleatoriamente, o valor efetivo é ligeiramente menor que a média.
Num projeto inicial, um valor razoável para se utilizar é a média entre os dois valores. Na aula de hoje, portanto, nós definimos o que é um material compósito e o que é um material ortotrópico. Nós vimos que, num material ortotrópico, tensões normais provocam deformações normais e tensões de cisalhamento provocam somente deformações de cisalhamento. Nós vimos que é necessário definir um módulo de elasticidade, um módulo de cisalhamento e um coeficiente de Poisson para cada direção do corpo. Então, 12 constantes são necessárias para descrever completamente o comportamento mecânico do material, sendo que apenas 9 dessas 12 são independentes entre si. E por hoje é isso. Muito obrigado.